São Paulo não dorme porque o que habita sob seu asfalto está sempre faminto. Entre prédios espelhados e o concreto frio, um casarão esquecido no coração da metrópole guarda um segredo que a razão tenta ignorar. Você já sentiu aquele arrepio súbito ao passar por uma porta fechada? Não era o vento, era o berço da maldição, reivindicando sua próxima vítima. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. A história de São Paulo é construída sobre camadas profundas de esquecimento e negação, onde o progresso desenfreado soterrou cemitérios clandestinos. Valas comuns e locais de suplício que a historiografia oficial prefere apagar dos livros escolares. Sob o concreto das avenidas movimentadas, jazem segredos que a terra se recusa a digerir completamente. No bairro da Liberdade, por exemplo, o solo ainda vibra com um eco agônico das execuções que ocorriam no antigo Largo da Forca. Cada passo dado naquela região é um passo sobre o sofrimento de almas que nunca receberam o descanso final. Mas, afastando-se um pouco do fluxo turístico, existe um ponto específico, um triângulo geográfico formado por ruas estreitas e mal iluminadas, onde o tempo parece ter estagnado de uma forma doentia e antinatural. Ali, o ar é mais pesado, mais frio, e o som da cidade parece ser abafado por uma barreira invisível. No centro desse epicentro de angústia, um casarão de arquitetura colonial tardia resiste aos séculos como uma ferida aberta que não cicatriza. Ele é cercado por muros desproporcionalmente altos, cobertos por uma eira acinzentada que parece se contorcer como serpentes, sufocando a própria luz do dia e impedindo que qualquer raio de sol toque o solo do jardim morto. Dizem os antigos, aqueles que guardam as tradições orais que o asfalto não conseguiu calar, que a fundação daquela casa não foi erguida apenas com pedra, barro e cal. Além da nefasta firma que durante uma reforma estrutural, no auge do século XIX, o proprietário da época, menos um barão do café, conhecido por sua crueldade herética, menos ordenou que escravizados fossem emparedados, vivos nos alicerces para servirem como sentinelas eternas. Seus gritos de desespero foram selados atrás de tijolos maciços, e seus últimos suspiros de oxigênio foram substituídos por uma maldição que se entranhou na própria matéria física do imóvel. A energia que emana daquele terreno hoje é tão densa que se manifesta como uma pressão física, uma dor latejante no fundo dos ouvidos de quem ousa parar em frente ao seu portão de ferro fundido. É como se o próprio ar ao redor da propriedade estivesse carregado de uma eletricidade estática maligna, fazendo os pelos do braço se arrepiarem e o instinto primitivo de sobrevivência gritar para que você corra na direção oposta. Moradores das redondezas, que vivem há gerações sob a sombra dessa estrutura, relatam fenômenos que a ciência moderna ignora por puro medo. Eles contam que, em noites de lua minguante, o asfalto em frente ao portão principal começa a transudar um líquido escuro, viscoso e quente, que borbulha entre as rachaduras da calçada. Não tem cheiro de esgoto, nem de resíduos urbanos. O odor que sobe das frestas é o de ferro oxidado, o cheiro metálico inconfundível de sangue fresco exposto ao oxigênio. Esse fenômeno ele é conhecido pelos locais como o suor da terra, um sinal de que a pressão interna da maldição atingiu o seu ápice. É o prelúdio visual de que algo lá dentro está despertando, uma fome antiga que não se satisfaz mais apenas com lembranças. A casa está buscando uma conexão ativa com o mundo dos vivos, estendendo seus dedos invisíveis através das rachaduras na realidade que só aquela estrutura deformada possui. Cada gota desse fluido escuro que mancha a rua é um convite, silencioso para o horror, uma prova de que o passado de São Paulo não está enterrado, mas apenas esperando o momento certo para emergir e reclamar o que lhe foi roubado, a vida. Ao cruzar o limiar daquela porta de carvalho podre, que range como o lamento de um animal ferido, o visitante não entra apenas em uma casa, mas em uma anomalia espacial que desafia a compreensão humana. O hall de entrada é dominado por um corredor que, aos olhos de quem observa, parece se alongar infinitamente. As linhas das paredes convergindo de forma impossível, distorcendo a perspectiva e causando uma tontura imediata. As paredes, altas e úmidas,
são cobertas por um papel de parede amarelado e descascado em tiras longas, que ao toque e à vista lembram assustadoramente a textura de pele humana ressecada pelo tempo. O ambiente é saturado por um cheiro de mofo e decomposição, mas esse odor é periodicamente interrompido por ondas sufocantes, de um perfume floral antigo, um cheiro de lavanda e rosas murchas, doce e enjoativo demais como o aroma usado em velórios de antigamente para disfarçar o odor da morte. Não há correntes de ar, mas as cortinas pesadas de veludo se movem sozinhas, como se algo estivesse escondido atrás delas, respirando contra o tecido. No centro absoluto da sala principal, sob o brilho opaco de um lustre de cristal coberto de teias de aranha que parecem fios de seda negra, uma escada de madeira maciça domina o cenário. Ela range ritmicamente, degrau por degrau, o som de madeira sob pressão ecoando pelo vazio, embora não haja ninguém subindo ou descendo. É um som deliberado, um convite para que o intruso olhe para cima, mas o verdadeiro terror, a fonte primordial de toda a angústia daquele lugar, reside silenciosamente abaixo dos pés, escondido sob um tapete persa desbotado e roído por traças. Encontra-se o acesso ao porão. O alçapão não é uma simples porta de madeira. É uma tampa maciça de ferro e carvalho escurecido, reforçada com correntes de aço forjado que foram soldadas diretamente à pedra. A disposição das correntes é perturbadora. Elas não foram instaladas para impedir que alguém entre, mas sim para garantir, com uma força desesperada, que o que quer que habite o subsolo jamais consiga forçar a saída para a superfície. Quando o alçapão é finalmente aberto, após o esforço hercúleo de romper selos que parecem resistir por vontade própria, o que emerge das profundezas não é o silêncio esperado de um vácuo esquecido. Em vez disso, uma lufada de ar gélido sobe, trazendo consigo um sussurro coletivo. Uma cacofonia aterrorizante de centenas de vozes sobrepostas, falando em tons de confidência e agonia. Não são frases desconexas, são vozes que parecem recitar, em um transe rítmico, listas intermináveis de nomes. O detalhe mais perturbador é que muitos desses nomes pertencem a pessoas que ainda nem nasceram, como se o porão fosse um nexo temporal onde o destino das futuras vítimas já estivesse selado e registrado. Descendo os degraus de pedra escorregadia, o visitante se vê em um labirinto de terra batida e tijolos aparentes, onde a arquitetura parece ter sido moldada por uma mente febril. Neste ambiente subterrâneo, a temperatura cai drasticamente, atingindo níveis que congelam instantaneamente o hálito de quem se aventura, transformando a respiração em pequenas nuvens de neblina que parecem ser sugadas pelas sombras nos cantos. A escuridão ali não é a ausência de luz, mas uma massa sólida que parece devorar a chama de qualquer lanterna. Nas paredes de tijolos, à medida que a luz falha, tornam-se visíveis marcas de unhas profundas, sulcos esculpidos na pedra que sugerem que gerações de prisioneiros, ou talvez entidades que perderam a forma humana, tentaram desesperadamente escalar as paredes para alcançar a superfície. Algumas dessas marcas são recentes, com vestígios de queratina e sangue seco, deixando para trás um rastro de desespero absoluto que se impregnou em cada molécula de oxigênio e no próprio átomo da construção. Ali, no silêncio quebrado apenas pelos sussurros, percebi-se que o porão não é apenas uma parte da casa, mas o estômago de uma entidade que digere a sanidade de quem ousa descer o primeiro degrau. Embora a visão de vultos e a arquitetura impossível do casarão sejam suficientes para enlouquecer o homem comum, o fenômeno mais aterrador e verdadeiramente maligno daquela propriedade não se manifesta aos olhos, mas ao espírito através do som. No coração do porão habita algo que os raros sobreviventes estudiosos do ocultismo urbano batizaram como o sussurro do abismo. É vital entender que este som não se propaga como uma onda sonora comum. Ele não faz vibrar o ar, mas sim a própria estrutura óssea de quem o recebe. Não é uma voz humana, nem o som de um animal conhecido, mas uma vibração de baixa frequência que ressoa diretamente dentro do crânio, ignorando os tímpanos e as barreiras físicas. É como se a própria escuridão tivesse aprendido a falar, e a sua língua fosse uma distorção da realidade. Aqueles que permanecem expostos a essa frequência por mais de alguns minutos relatam uma sensação de descolamento da realidade, onde a noção de quem são começa a se dissolver como sal na água. O processo de erosão da sanidade é metódico e cruel. À medida que o sussurro penetra nas camadas mais profundas da mente,
As memórias pessoais da vítima menos o rosto da mãe e o cheiro da primeira casa, os momentos de alegria menos começam a ser sistematicamente substituídas por imagens intrusivas de uma violência ancestral. A vítima passa a lembrar de rituais profanos realizados em solo paulistano séculos antes de seu nascimento, visualizando com clareza absoluta sacrifícios humanos feitos sob o manto de sociedades secretas e deuses esquecidos, que exigiam sangue para manter a cidade em pé. O sussurro possui uma onisciência perversa. Ele parece vasculhar os arquivos neurais de cada indivíduo, encontrando segredos que foram enterrados no subconsciente por décadas. Ele repete traumas de infância com a voz de pessoas amadas que já faleceram. Aponta falhas morais e covardias escondidas com uma precisão cirúrgica que desmantela qualquer defesa emocional. Relatos de investigadores paranormais e técnicos de som que tentaram capturar essa anomalia. Para fins de estudo, descrevem cenas de puro pavor tecnológico. Equipamentos de gravação de última geração ao serem levados para o centro do porão. Frequentemente sofrem combustão espontânea ou têm seus circuitos internos derretidos como se fossem expostos a uma radiação intensa. Nos poucos casos em que uma gravação foi obtida o resultado, não foi um arquivo de áudio comum, mas uma sequência de frequências infrassônicas que, ao serem reproduzidas em laboratório, induziram náuseas instantâneas, paralisia do sono e convulsões violentas em todos os presentes. O som parece possuir uma assinatura biológica, como se fosse uma entidade viva, uma inteligência senciente e predatória que não busca apenas assustar, mas se alimentar da confusão mental e do pavor puro. Essa entidade sonora tece uma teia de mentiras tão convincente que a vítima passa a acreditar que o mundo exterior, o sol de São Paulo e as pessoas que ama são apenas ilusões e que a única verdade absoluta reside ali naquele frio subterrâneo. O sussurro sussurra promessas de libertação, convencendo o infeliz de que a única forma de cessar a dor e o bombardeio de traumas é descer ainda mais fundo para além dos tijolos aparentes para as fendas onde a terra é mais úmida e o ar é inexistente. Ele convida a vítima a se tornar parte da fundação, a entregar sua carne em troca do silêncio eterno, conduzindo-a para as trevas definitivas do porão, um lugar onde a luz nunca existiu, onde a esperança é uma palavra sem significado e onde o tempo é apenas uma contagem interminável de sofrimento. Ali, o sussurro torna-se o seu único Deus, e o seu último pensamento será o som da sua própria voz, se juntando ao coro dos esquecidos. Durante décadas, o casarão não foi apenas um buraco negro na arquitetura de São Paulo, mas o lar de uma linhagem familiar cujo sobrenome foi apagado dos registros cartoriais por puro medo. A vizinhança da Liberdade do Glicério tratava esses moradores com um misto de respeito supersticioso e um horror paralisante. Os donos do casarão eram figuras mitológicas e sombrias. Eles nunca, sob nenhuma circunstância, eram vistos durante as horas de sol. As raras janelas, que não estavam permanentemente seladas com tábuas de carvalho e pregos enferrujados, revelavam apenas silhuetas distorcidas, formas que pareciam longas demais, ou que se moviam com uma fluidez que desafiava a anatomia humana. Com o tempo, a vizinhança compreendeu uma verdade terrível. Aquela família não era a proprietária legítima da casa no sentido legal ou financeiro. Eles eram, na verdade, escravos de uma linhagem de sangue, prisioneiros perpétuos da própria estrutura que habitavam. Eles serviam como zeladores de um portal, guardiões de uma ferida aberta na realidade que o porão protegia a todo custo. A função desses guardiões era realizar rituais de contenção contínuos, uma liturgia de sacrifício e isolamento necessária para evitar que a maldição, o berço, transbordasse para as ruas frenéticas de São Paulo. Era um equilíbrio frágil mantido, através de cânticos em línguas mortas e oferendas que a moralidade humana prefere não imaginar. No entanto, esse ciclo de contenção foi quebrado na década de 90. O último membro da linhagem, um homem que os poucos que o viram descreviam como uma casca humana sem olhos, desapareceu sem deixar vestígios. Não houve funeral, não houve herdeiros, apenas o silêncio absoluto de uma casa que, subitamente, ficou à mercê de sua própria fome insaciável. Quando o último guardião tombou, os selos espirituais começaram a apodrecer, e o que estava preso no subsolo começou a arranhar a porta por dentro. Anos depois, exploradores urbanos e invasores ocasionais que tiveram a coragem ou a estupidez de romper as trancas, encontraram documentos que pintam um quadro de loucura biológica. Diários encadernados em material que parecia couro humano sugerem que a família não via o casarão
como uma construção de madeira e pedra, mas como um organismo biológico complexo e consciente. Para eles, as paredes eram a derme, as vigas eram os ossos e o porão. O porão era o estômago ácido de uma divindade faminta, mas o achado mais perturbador foram as fotografias. Escondidas em álbuns cobertos por uma fuligem preta, as imagens mostravam a degeneração da linhagem sob a influência do berço. As fotos exibiam membros da família envelhecendo de trás para frente, crianças com rostos de anciões, e adultos cujos corpos exibiam mutações físicas grotescas, dedos a mais, peles transparentes que revelavam órgãos pulsantes em cores inexistentes na natureza e membros que pareciam fandar-se ao mobiliário da casa. Era como se a proximidade constante com a entidade do porão estivesse reescrevendo o código genético daquelas pessoas, transformando-as em extensões de carne da própria casa. Agora, com a ausência de um guardião humano para canalizar e conter essa energia, a maldição não está mais restrita aos muros do casarão. Ela começou um processo de metástase urbana. Sem as correntes dos rituais, o berço está livre para se expandir, estendendo seus tentáculos invisíveis e metafísicos através das veias da metrópole. As tubulações de água que abastecem os prédios vizinhos, as fiações elétricas que levam luz aos apartamentos e as redes de esgoto que correm sob os pés dos paulistanos, a maldição agora viaja pela infraestrutura da cidade, infectando não apenas os corpos, mas os sonhos de toda a população ao redor, transformando o descanso noturno em um campo de colheita para o que quer que esteja sendo gestado no subsolo do casarão. São Paulo tornou-se, sem saber, o sistema circulatório de um monstro que finalmente acordou. Os índices de desaparecimento na região central de São Paulo sofreram um salto estatístico alarmante e inexplicável desde que o último guardião do casarão desapareceu. No entanto, o sistema público e as autoridades policiais tratam esses incidentes com a frieza burocrática de sempre, classificando-os como casos isolados de moradores de rua que simplesmente seguiram viagem ou andarilhos que se perderam no caos da metrópole. Mas para aqueles que vivem nas sombras do triângulo de ruas amaldiçoadas, a verdade é muito mais sinistra. A cidade está sendo comida pelas bordas. Os poucos que ousaram invadir o local e, por um milagre do destino, conseguiram sair com vida. Carregam relatos que a mente humana não foi projetada para processar. Um jovem explorador urbano, conhecido em fóruns de internet por sua coragem temerária, entrou no casarão com câmeras de alta tecnologia, mas saiu de lá sem o equipamento e com os cabelos precocemente brancos. Ele relatou que ao atingir o nível mais profundo do porão, um lugar onde o chão não é mais terra, mas uma substância que pulsa como um órgão interno, ele encontrou uma câmara circular repleta de berços antigos de madeira e ferro que pareciam datar de diferentes séculos. Todos estavam vazios, mas todos, sem exceção, balançavam freneticamente em um uníssono violento, como se crianças invisíveis estivessem tendo convulsões coletivas em seu interior. O som do ranger das madeiras dos berços não era mecânico. Parecia um choro sufocado que saía de dentro da própria estrutura dos objetos. Outra testemunha, uma ex-investigadora particular que tentou rastrear um desaparecido, descreveu uma experiência que a levou ao colapso nervoso definitivo. Enquanto caminhava pelo porão, ela iluminou uma poça de água estagnada que se acumulava em uma depressão do chão. Ao olhar para a água em busca de seu próprio reflexo, ela não viu a imagem da mulher cansada e assustada que era. O reflexo que a encarava de volta tinha o seu rosto, mas as feições estavam distorcidas em um deleite maligno. O reflexo sorria para ela com uma fileira tripla de dentes pontiagudos que não pertenciam a nenhuma espécie conhecida, e os olhos no reflexo eram apenas buracos negros, poços de vácuo absoluto que pareciam sugar a luz da sua lanterna para dentro de si. A mulher fugiu, mas o horror não ficou para trás. Este é o aspecto mais perverso da maldição. O efeito do sussurro do abismo não termina quando você cruza o portão de saída. Ele deixa de ser um fenômeno externo e se transforma em um parasita mental, uma semente de insanidade plantada no córtex cerebral. As vítimas que conseguem escapar fisicamente descobrem, em poucos dias, que nunca saíram de verdade. Elas começam a ouvir o murmúrio gutural do porão em suas próprias casas, no silêncio do quarto, ou pior, no meio de reuniões de trabalho e ambientes barulhentos, onde o sussurro corta o som ambiente como uma lâmina quente, o som se torna onipresente, uma frequência que se recusa a ser silenciada por medicamentos ou fones de ouvido. A depressão profunda
e uma paranoia incapacitante instalam-se rapidamente. A vítima passa a acreditar que as paredes de seu próprio apartamento estão começando a suar o mesmo líquido metálico do casarão. Esse estado de agonia mental é seguido por uma necessidade compulsiva e incontrolável de retornar ao local de origem. As vítimas descrevem essa sensação como se fossem atraídas por um ímã invisível, uma gravidade espiritual que as puxa de volta para o triângulo de ruas na liberdade. O porão não está satisfeito em apenas consumir a vida biológica. Ele exige a aniquilação total. Ele quer sua existência completa, apagando cada traço, cada documento, cada lembrança que outras pessoas tenham de você, até que você se torne apenas mais uma voz anônima no sussurro coletivo. Quando a vítima finalmente cede e retorna ao casarão, por vontade própria, ela não entra como um convidado, mas como nutriente. O berço da maldição se fecha sobre ela, e no dia seguinte não restará uma peça de roupa, um fio de cabelo ou uma gota de sangue para provar que aquele ser humano um dia caminhou sobre a terra de São Paulo. Você se torna parte da fundação, parte do choro dos berços, parte do nada que habita o subsolo. A magnitude do que ocorre sob o solo daquele casarão é tão vasta que não pôde ser ignorada por mentes que buscam a lógica no caos. Houve uma tentativa secreta e ambiciosa financiada por um consórcio obscuro de grupos de estudos ocultistas e cientistas de fronteira, homens e mulheres cujas carreiras foram arruinadas por perseguirem o impossível de mapear as anomalias geofísicas do local, equipados com sensores de infravermelho de nível militar, detectores de partículas subatômicas e contadores Geiger. Eles montaram um acampamento base no que restava da sala de estar, lançando cabos e sondas para dentro da garganta aberta do porão. O que os dados começaram a cuspir nas telas dos monitores, no entanto, não era apenas inexplicável. Era uma afronta direta a toda a física moderna. Eles descobriram que a topografia interna do porão é uma impossibilidade matemática, enquanto o terreno da casa, visto por fora, não mede mais do que 200 metros quadrados. Os lasers de mapeamento indicavam que o espaço lá embaixo se estende por quilômetros, de corredores e câmaras que não deveriam existir. É como se houvesse uma dobra catastrófica no tecido do espaço-tempo. Uma dimensão de bolso onde a geometria euclidiana é substituída por ângulos agudos que ferem a retina ao serem observados. À medida que a equipe descia, as leis da termodinâmica, que regem todo o nosso universo conhecido, simplesmente deixaram de funcionar. Em certos pontos do porão, os termômetros de precisão registravam temperaturas que caíam abaixo do zero absoluto. Algo que, segundo a ciência, deveria resultar na imobilidade total dos átomos, mas que ali parecia gerar uma forma de energia negra e vibrante. Em outras áreas, as bússolas não apenas giravam loucamente, mas as agulhas apontavam com uma força magnética violenta diretamente para o centro da Terra, como se o núcleo do planeta tivesse sido substituído por algo com uma massa gravitacional infinitamente superior e maligna. O horror físico manifestou-se de forma brutal quando um dos geoquímicos da equipe, tentando coletar uma amostra de solo de uma fenda que pulsava com uma luz violeta, teve sua mão direita simplesmente comida pelo vácuo. Não houve dentes, não houve garras, nenhuma criatura visível. Sua mão desapareceu ao tocar um ponto de nada absoluto, que flutuava no canto da sala, menos um buraco na existência que devorou carne e osso e matéria sem deixar uma única gota de sangue, deixando apenas um coto, perfeitamente selado por uma crosta de vácuo. O colapso final da expedição não foi físico, mas psíquico e coletivo. Os registros de áudio recuperados mostram o momento exato em que a razão humana foi estilhaçada. Sem qualquer aviso, a comunicação via rádio foi substituída por um silêncio estático, seguido pelo som de todos os 7 membros da equipe começando a falar em uníssono. Eles não gritavam, eles recitavam em uma língua desconhecida, cultural e carregada de consoantes impossíveis para uma laringe humana. Que parecia ser uma contagem regressiva para algo inevitável. Os sensores de vídeo mostraram os cientistas entrando em um estado catatônico síncrono, seus olhos revirados, exibindo apenas o branco, enquanto suas sombras nas paredes agiam de forma independente, descolando-se dos corpos e rastejando para o fundo da escuridão. Essa expedição nunca foi tornada pública. Os sobreviventes foram resgatados por uma equipe de limpeza e hoje ocupam uma ala psiquiátrica de segurança, máxima mantida sob sigilo total, onde permanecem imóveis
encarando as paredes e desenhando o mapa daquele porão com o próprio sangue das pontas dos dedos. A conclusão implícita nos dados recuperados é devastadora para nossa percepção de segurança. O berço da maldição não é um fantasma, nem uma lenda urbana, e muito menos algo deste mundo. É uma intrusão, uma infecção de uma realidade hostil e alienígena que encontrou nas camadas de dor da história de São Paulo, o hospedeiro. Perfeito. O casarão não é apenas uma casa, é uma placenta de pedra onde algo que nunca deveria ter existido está sendo gestado. E o nascimento dessa coisa será o fim do mundo como o conhecemos. Estamos agora diante de um ponto de ruptura catastrófico, um limiar onde as paredes de alvenaria e a fundação de pedra do casarão já não possuem densidade suficiente para conter o que foi gestado por séculos em seu ventre de terra úmida. O tempo da incubação terminou. Aqueles sussurros que antes eram murmúrios tímidos confinados às profundezas do subsolo, agora ganharam uma potência herética. Eles estão ficando mais altos, mais nítidos, e já podem ser ouvidos por qualquer pedestre apressado que passe pela calçada em plena luz do dia. O som não se perde mais no ruído dos motores, nas buzinas ou no clamor da multidão da metrópole. Ele se sobrepõe a tudo, uma nota dissonante que vibra nos dentes de quem caminha pela região. É uma frequência de desespero que penetra o vidro dos carros blindados e o fone de ouvido dos jovens, forçando cada cidadão a se tornar, ainda que por um segundo, testemunha da agonia que sobe do abismo. O ambiente físico ao redor da propriedade está colapsando em uma velocidade assustadora. O asfalto da rua, sob o peso de algo que empurra de baixo para cima, começou a rachar em padrões geométricos que desafiam o acaso. Não são fendas comuns de erosão urbana, são sulcos profundos que, vistos de cima, formam runas de invocação arcaicas, como se a própria cidade estivesse sendo tatuada por uma força invisível. A fauna urbana é a primeira a sentir o impacto do nascimento iminente. Pombos e pardais caem mortos do céu em pleno voo ao sobrevoarem o perímetro do telhado apodrecido, seus pequenos corações explodindo pela pressão psíquica que emana das chaminés da casa. Cães de guarda em prédios vizinhos uivam até perderem a voz ou tentam cavar o próprio chão dos apartamentos até que suas unhas se soltem, e uma tentativa desesperada de fugir do que sentem vibrar sob as lajes de concreto. Especialistas em esoterismo urbano e sobreviventes de ordens ocultistas desmanteladas emitem alertas frenéticos nos submundos da internet. O berço está em trabalho de parto. Mas o que está prestes a emergir não é uma criatura de carne e osso que possa ser contida por armas ou cercas. O que está nascendo é uma egrégora de pesadelo, uma onda de insanidade coletiva que se espalhará pela malha urbana como um vírus eletromagnético. A promessa é de que São Paulo não será destruída por fogo ou terremoto, mas transformada em um manicômio a céu aberto, onde os habitantes perderão a capacidade de distinguir entre o sonho e a vigília, entre o vizinho e o monstro. O porão do casarão deixou de ser uma coordenada geográfica isolada. Ele se tornou uma metástase, uma infecção espiritual que se ramifica pelas sombras projetadas pelos arranha-céus da Avenida Paulista e pelos túneis escuros do metrô. A maldição agora é fluida. Ela flui pelos dutos de ventilação, viaja pelas ondas de rádio e se instala no silêncio entre um pensamento e outro. Se você mora nesta metrópole, ou em qualquer lugar para onde os tentáculos dessa energia possam alcançar, o aviso é um só. A segurança das suas quatro paredes é uma ilusão de papel. Se no silêncio da madrugada, enquanto a cidade parece finalmente calar, você ouvir um murmúrio seco, como se algo estivesse rastejando ou suspirando logo abaixo do seu piso de madeira ou do seu laminado, não tente investigar, não encoste o ouvido no chão e não procure por rachaduras. Pode ser que o berço tenha finalmente completado sua expansão e encontrado em sua residência um novo lugar para descansar e se alimentar. O próximo sussurro que você ouvir não será um segredo ou uma ameaça genérica. Será o som claro e gélido do seu próprio nome sendo riscado da lista dos vivos pela entidade que agora é dona do seu chão. A noite cai sobre São Paulo e as luzes da cidade tentam, em vão, expulsar as trevas que sobem do porão. O sussurro agora está no seu ouvido, baixo, constante, rindo da sua incredulidade. Não olhe para trás, pois o berço da maldição já sentiu o seu medo e ele adora visitantes novos. Durma bem
se conseguir, mas saiba que o que habita no porão acaba de encontrar o caminho para sua casa. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.